Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Natália e hoje nós estamos iniciando a nossa aula de número 54 do Movimento Aprender Mais. Hoje nós teremos a sequência didática Nossa Língua, etapa 4, as atividades 4A e 4B, ditongos, dígrafos e encontros consonantais, nas páginas 202, 203 e 204. Podem abrir o livro de vocês, então, nós já vamos começar, tá bom? Bom, hoje nós teremos atividades de sexta-feira, que é hoje, o dia de hoje, né? E também de segunda-feira, já expliquei lá na videoaula do Movimento Aprender, tá bom? Porque segunda-feira, né, dia 6 de setembro, foi dado como ponto facultativo na nossa cidade. Então, não haverá aula, não haverá videoaula, tá bom? E no dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do Brasil. Então, é um feriado nacional, também não tem aula nesse dia, certo? Então, hoje nós faremos as atividades de hoje, de sexta-feira, e também as atividades que seriam de segunda-feira, já que será ponto facultativo neste dia, tá bom? Retornamos, então, às nossas atividades, normalmente, a partir de quarta-feira, dia 8 de setembro. Combinado? Então, vamos lá. Etapa 4. Ditongos, dígrafos e encontros consonantais. Então, atividade 4A, conhecendo ditongos. Que será que são ditongos, dígrafos e encontros consonantais? Umas palavras difíceis, né? Vamos descobrir? Então, vamos lá. Nós vamos ler o trecho do texto A Festa e o Major. Lembrando que nós estamos lendo, né? Textos, fragmentos dos textos, né, do Monteiro Lobato. Então, novamente, aqui nós temos um outro pedaço do texto, né, A Festa do Major e o Major. Esse texto também faz parte do livro Reinações de Narizinho, esse livro que nós já iniciamos, já tivemos algumas leituras, né, fragmentos de textos desse livro. Então, hoje nós teremos mais um. Vamos conhecer? A Festa e o Major. Chegou a hora da festa. Dando a mão a Narizinho, o príncipe dirigiu-se à sala de baile. Lembram-se que na aula anterior nós lemos que o príncipe tinha levado o Narizinho até a costureira. Lembra que a costureira era aranha, né? E aí ela teceu um lindo tecido, fez um lindo vestido para Narizinho. Narizinho ficou até, né? Nossa, que lindo! E aí ela explicou que ela era a costureira mais antiga, né, do reino, a mais velha do reino, né? Então, por isso que ela sabia fazer coisas tão lindas. Então, aqui, olha lá, chegou a hora da festa. Dando a mão a Narizinho, o príncipe dirigiu-se à sala de baile. Como é linda! Exclamaram os nobres lá reunidos ao verem-na entrar. Com certeza é a filha única da fada dos sete mares. O salão parecia um céu bem aberto. Em vez de lâmpadas, viam-se pendurados do teto buquês de raios de sol, colhidos pela manhã. Flores em quantidade trazidas e arrumadas por beija-flores. Tantas pérolas soltas no chão que até se tornava difícil andar. Não houve ostra que não trouxesse a sua pérola para pendurá-la num galinho de coral, ou jogá-la por ali como se fosse cisco. E o que não era pérola era flor, e o que não era flor era rubi e esmeralda, e ouro e diamante. Uma verdadeira tontura de beleza. O príncipe havia convidado só os seres pequeninos, visto ser também pequenino e muito delicado de corpo. Se um hipopótamo ou baleia aparecesse por lá, seria o maior dos desastres. Narizinho correu os olhos pelo salão. Não podia haver nada mais curioso. Besourinhos de fraque e flores na lapela conversavam com baratinhas de flores no cabelo. Abelhas douradas, verdes, azuis, falavam mal das vespas de cintura fina. E canários cantando, e beija-flores beijando, flores, e camarões camaronando, e caranguejos caranguejando. Tudo que é pequenino e não morde, pequeninando e não mordendo. Narizinho e o príncipe dançaram a primeira contradança sob olhares de admiração de todos.
Depois começou a grande quadrilha. Foi a parte que Narizinho mais gostou. Olha que interessante, pessoal. Que legal, né? Então, nós lemos lá na aula anterior que o príncipe ia dar um baile, né, para Narizinho, uma festa para Narizinho. Queria, então, que o vestido dela fosse deslumbrante, para que as pessoas ficassem de boca aberta. E foi o que aconteceu, né? Quando ela entrou, todos ficaram achando ela maravilhosa, admirando e exclamando a sua beleza, né? Então, ok. Vocês perceberam que nós temos aqui algumas palavras em destaque. Perceberam? Nós temos, então, vamos ler as palavras que nós temos em destaque? Nós temos a primeira palavra é mão, a segunda palavra é baile, olha lá. Depois nós temos salão, céu, buquês, chão, ouro, besourinhos, fraque. Nós temos também a palavra caranguejos e quadrilha. Viram? E aí? O que vocês acham que essas palavras têm em comum? O que elas têm de parecidos? Observem aí. Olha, nós temos em todas elas duas vogais juntas na mesma sílaba. Perceberam aí? Olha, mão. Eu separo mão? Não, né? É uma sílaba só. Então, mão, eu tenho a letra A e a letra O, olha lá, duas vogais juntas. Baile, quando eu separo, olha lá, baile, eu tenho duas sílabas, baile, percebem? O bai, o A e o I ficam juntas na mesma sílaba. Eu tenho salão, olha lá, salão, duas sílabas. O ão do salão fica junto, né? O A e o O, certo? Na mesma sílaba. Céu, céu, eu tenho duas vogais na mesma sílaba. Buquês. E aí? Eu tenho duas vogais na mesma sílaba, mas eu escuto apenas o som de uma vogal, né? Eu escuto apenas o som do E, buquês. Eu não escuto o som do U. Já na palavra salão ou na palavra baile, eu escuto o som do A, do I, né? Aqui no chão, eu escuto, né? Eu tenho duas vogais na mesma sílaba e eu escuto o som chão, ão, né? Ouro, ó, duas vogais na mesma sílaba. E eu escuto o O e o U, o som do O e do U, né? Besourinho, a mesma coisa, ó. Besourinhos, ou, né? Então, eu escuto o som, né? Na mesma sílaba. Fraque. Eu também tenho duas vogais na mesma sílaba, mas eu não escuto o som do U de novo. Assim como eu não escutei em buquês, né? Então, essas palavras que eu escuto o som das duas vogais, né? Que estão juntas na mesma sílaba, essas palavras se chamam ditongos. Elas são ditongos, tá? Por quê? A mesma coisa aqui, olha, que eu tenho quadrilha, ó, quá. Eu escuto o som do U e do A, quá, quá, né? Quadrilha, eu tenho duas vogais na mesma sílaba e eu escuto o som das duas vogais, certo? Então, aqui, olha, o que as palavras têm de parecido? Nós observamos, então, que em todas as palavras tem duas vogais na mesma sílaba. Elas são chamadas ditongos. Então, o encontro de duas vogais na mesma sílaba, uma do ladinho da outra, se chama ditongo isso, tá? Então, nós temos aqui todos esses exemplos aqui como ditongos, tá? Então, só para vocês entenderem, duas vogais juntas na mesma sílaba, não pode separar essas duas vogais, né? Quando eu for separar a sílaba, as duas vogais têm que ficar juntas na sílaba, tá? Então,
Quadrilhas. Eu não coloco o Q e o U, tracinho A, tracinho DRI, tracinho lhas. É assim que eu separo? Não, não é assim. Eu coloco quá, tracinho DRI, tracinho lhas, né? Quadrilhas. Então, eu escuto o som do U e do A, certo? Então, isso é um ditongo, tá? O encontro de duas vogais na mesma sílaba. Isso é um ditongo. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então nós conhecemos ditongos aqui. E agora, olha lá, jogando com ditongos, encontre os 5 erros. Então, agora que a gente já entendeu o que é um ditongo, né? Nós já lemos palavras, nós já entendemos o que é. Agora nós vamos ler a parlenda e encontrar aí. Tem 5 erros intencionais. Tem 5 palavras que deveriam ter ditongos, deveriam ser, né? Palavras com ditongos, mas elas não estão escritas corretamente. Então, vocês precisam achar essas 5 palavras e corrigi-las aqui, escrevendo elas corretamente, certo? Então, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo, relembrando lá o que a gente conversou sobre ditongo, observando as palavras que a gente viu que já estão em negrito, né? Já estão mais fortes aí no livro, no texto. Vocês vão, então, agora ler a parlenda e encontrar onde estão os erros e corrigi-los na próxima atividade, ok? Podem fazer, daqui a pouco vocês voltam aqui para a gente fazer juntos, tá bom? Pronto, pessoal? Conseguiram achar os 5 erros, as 5 palavras? Vamos fazer a leitura? Primeiro eu vou ler como está escrito e depois a gente vai circular essas palavras, combinado? Então, vamos lá. Parlenda muito conhecida, 1, 2, feijão com arroz, todos conhecem, né? Vamos então ler. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, arroz no prato. 5, 6, bolo inglês. 7, 8, café com biscoito. 9, 10, vai na bica lavar os pés para comprar 5 pastéis, para ganhar 500 réis, para comer no dia 10. Olha que interessante aqui, como eu vou explicar aqui para vocês, usando o dia como exemplo. Quando eu separo a palavra dia, eu separo de a, não é assim? De, tracinho a. Então, essa palavra dia, ela tem um encontro, né? Tem 2 vogais juntas, mas elas não ficam na mesma sílaba, né? Elas se separam. Então, isso aqui não é um ditongo, tá? Deu para entender o que eu quis dizer? Então, só para vocês entenderem melhor. Nós temos, então, vou dar um exemplo aí, depois a gente vai circular. Feijão. 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 Eu tenho o fe e o i, né? Fei, F-E-I, juntos na mesma sílaba. O e e o i ficam juntos. O ão do feijão, também o a e o o ficam juntos na mesma sílaba. Já é um ditongo, certo? Muito bem, entenderam já? Agora nós vamos circular as palavras, os erros, né? Então, 1, 2, tá certo? Não, né? 1, 2. Tá faltando o i aí. Feijão. É assim que eu escrevo feijão? Não, né? Tá errado também. Feijão com arroz. 3, 4, arroz no prato. 5, 6, bolo inglês. 7, 8. Tá certo? 8? Não, né? Café com biscoito. Parece até que eu tô falando de outra língua, né? Biscoito. 9, 10. Vai na bica lavar os pés para comprar 5 pastéis. Tá certo? Não, né? Para ganhar 500 réis para comer no dia 10. Então, aí nós já achamos 2, feijão, 8, biscoito, pastéis. Vamos corrigir essas palavras, então? Então, vamos começar aí no 2. 1, 2, né? Então, o que tem faltando aí? A letrinha I. 2. 2. Eu não separo, né? 2. É uma sílaba só. Então, tem um ditongo aí, tá bom? Depois eu tenho feijão. E aí, feijão? O que falta aí? O I também, né?
feijão, feijão. Depois eu tenho oto. O que falta no oto para ele ficar correto, gente? Também falta a letrinha I, né? Oito, oito. Biscoito. O que falta aí no biscoito? Também a letrinha I. Biscoito, biscoito. Pastéis. O que falta? Também falta a letrinha I, né? Então, corrigindo, lendo corretamente a nossa parlenda. Então, corrigindo aqui a nossa parlenda, né? Vamos fazer a leitura. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, bolo inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, vai na bica lavar os pés para comprar 5 pastéis, para ganhar 500 réis. Para comer no dia 10. Certo, pessoal? Corrigindo, então, as nossas palavras, né? Colocando os nossos ditongos novamente no local correto, né? Então, relembrando, ditongo é quando tem um encontro de duas vogais na mesma sílaba. Combinado? E também reforçando para vocês que nós temos palavras que têm duas vogais na mesma sílaba, né? Que é o caso, né, das palavras que a gente viu ali, caranguejo, que é o caso aqui da palavra fraque, da palavra caranguejo. Então, só reforçando que palavras como fraque, caranguejo, quibe, que, essas palavras também têm duas vogais na mesma sílaba, mas elas não são ditongo. Por quê? Porque eu escuto apenas uma vogal, né? Se eu escrevo aqui para vocês fraque, para fazer o que, eu coloco o que, o e, mas eu não escuto o som do u, eu escuto apenas o som do e, não é verdade? Então, não é um ditongo. Quando eu escrevo caranguejo, G, para fazer o G, eu uso o G, U, E, certo? Mas eu não escuto o som do U, eu escuto o som do G e do E, né? G, né? Eu não tenho o som do U. Quibe, Q, U, I, mas eu escuto só o som do Q e do I, eu não escuto o som do U, né? Que, eu escuto o som do Q e do E, eu não escuto o som do U. Então, não é um ditongo, porque eu só escuto, quando a gente fala a palavra, a gente só escuta o som de uma vogal e não de duas vogais. Como no caso de dois, feijão, oito, eu escuto o som das duas vogais, né? Eu não escuto no caso de quibe, por exemplo. Então, não é um ditongo, certo? Muito bem, pessoal. Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham feito tudinho da atividade, completado tudo. Se acharem necessário, podem pausar o vídeo, podem retornar, assistir novamente, tá bom? Para realizar todas as atividades, ok? Aproveitem, então, que vocês terão 4 dias de descanso essa semana, né? Hoje é sexta-feira, então vocês terão sábado, domingo, segunda, que é ponto facultativo, e terça, que é feriado. Retornamos às nossas atividades, então, na quarta-feira, dia 8. Combinado? Aproveitem, então, certo? Um beijo enorme e até quarta-feira. Tchau, tchau!